O Grande Dragão Branco é um filme de artes marciais que foi lançado em 1988. Naquela época, Van Damme tinha 28 anos e estrelava seu primeiro filme como ator principal em uma produção americana. Atualmente, o ator está com 60 anos e mesmo depois de muito tempo, esse filme é lembrado até hoje como um dos maiores clássicos dos anos 80. Então, pensando nisso, confira agora algumas curiosidades sobre O Grande Dragão Branco. Antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal se não for inscrito. E claro, se gostar do vídeo, já deixe o seu like. Dito isso, vamos começar. Como havia mencionado, esse é um dos maiores clássicos dos anos 80, sendo dirigido por Neil Arnold. Ele já havia trabalhado em outros projetos, mas O Grande Dragão Branco foi o seu maior filme, que foi inspirado na vida real do artista marcial Frank Dux. Ele que contou várias histórias a um dos escritores do filme, que achou muito interessante o evento comitê, dizendo que daria um bom filme. Porém, essas histórias deixavam muitas dúvidas, isso porque pareciam mentira. Segundo Frank, toda a história era real, mas alguns meses depois do lançamento do filme, uma reportagem foi divulgada desmentindo tudo. Por exemplo, Frank nunca esteve na Ásia, muito menos foi campeão do comitê, isso porque ele nunca existiu. Até mesmo o troféu exibido por ele supostamente foi comprado em uma loja de penhores. As filmagens começaram em 15 de outubro de 1986, sendo gravado inteiramente na China, mais precisamente na cidade murada de Kowloon. Essa cidade acabou sendo demolida em 1994, isso porque era um posto militar, se tornando um local sem lei governado por tríades chinesas. Esse de fato foi o filme que destacou Van Damme, porém o filme não seria lançado, isso porque os produtores não gostaram da primeira versão. O projeto então foi deixado de lado por 2 anos, até a chegada do editor Michael Dutch. Ele juntamente com Van Damme reeditaram o filme, e ao contrário do que os produtores pensavam, o filme fez um tremendo sucesso. Como havia mencionado, O Grande Dragão Branco fez um enorme sucesso, isso porque em sua estreia o filme já tinha recuperado seu orçamento. Para você que não sabe, esse filme arrecadou 50 milhões de bilheteria, isso foi 25 vezes maior que seu orçamento, que era de 2 milhões. Além disso, foi vendido milhares de cópias em VHS. No início dos anos 80, o jovem Van Damme tinha esperança de entrar no mundo do cinema. O ator já havia trabalhado como dublê, entregador, motorista, entre outras coisas. Porém, para entrar no filme, Van Damme supostamente avistou Menahem Golan, o chefe da Kano Filmes, e literalmente exibiu seus movimentos para ele. Menahem então contratou Van Damme para O Grande Dragão Branco, assinando um contrato de $25 mil. Já em uma entrevista, o próprio Van Damme deu outra versão sobre a sua contratação. Ele disse que ligou para Kano Filmes, dizendo que tinha uma reunião importante com Menahem. Lá ele mostrou suas habilidades, o que lhe rendeu o papel. Uma outra curiosidade é que originalmente Michael Dudikoff, famoso por ter trabalhado em Guerreiro Americano, iria interpretar o personagem Frank Dux. Porém o ator perdeu o papel para Van Damme, isso porque ele era bem mais alto que os atores que a produção estava selecionando. De acordo com Van Damme, as filmagens para O Grande Dragão Branco foram tão intensas e rigorosas que ele quase desistiu. O Frank Dux da vida real serviu como coordenador de lutas para o filme, e rapidamente determinou que Van Damme estava muito fora de forma para o papel. Sendo assim, o ator entrou em rigoroso treinamento, que durou 3 meses. Em uma entrevista, Van Damme comentou que foi uma das experiências mais difíceis de sua carreira. Além da coreografia e de ter servido como inspiração para o filme, Frank Dux foi responsável pelo figurino dos atores. Ele mencionou que os figurinos originais estavam errados e que não havia como comprar novos por conta do baixo orçamento, então muitos dos figurinos foram improvisados. Um exemplo disso é o short de Van Damme, que na verdade era uma modificação de uma bermuda de ciclismo. Além disso, devido também ao baixo orçamento, não havia nenhum dublê no filme, e sim dançarinos profissionais. Uma outra história bastante famosa que Frank Dux contou foi que ele realmente enfrentou Van Damme no alto de um prédio antes das filmagens. Frank ainda mencionou que só após a luta ele aprovou Van Damme para interpretá-lo nesse filme. Alguns atores que participaram do filme realmente se machucaram ali nos bastidores. Um desses atores foi Paulo Tocha. Ele já era um lutador consagrado no Oriente, sendo campeão de Muay Thai na vida real.
Com isso, Paulo ficou com medo de machucar Van Damme, então ele pegou leve com o ator. Por outro lado, Van Damme acertou Paulo de verdade, quebrando seu nariz e deixando seu abdômen inchado. Van Damme obviamente ficou preocupado e pediu desculpas pelo ocorrido, e Paulo disse que era assim mesmo que fazia parte, pois eles queriam que a cena fosse bastante real. Já o ator Bernard Mariano foi nocauteado após Van Damme acertar uma cotovelada nele. A cena ainda pode ser vista no filme. O Grande Dragão Branco faz várias referências a outro clássico, Operação Dragão, que infelizmente foi o último filme completo de Bruce Lee. Para quem não sabe, essa frase "Muito bom, mas tijolo não revida" é uma clara referência ao que Bruce Lee diz em Operação Dragão. A madeira não reage. O ator Bolo Yeung era um grande amigo e aluno de Bruce Lee e participa dos dois filmes. Já o ator Roy Chiao também aparece nos dois filmes, onde em ambos ele interpreta o mestre. Inclusive, a história das duas produções são bastante semelhantes, mostrando torneios secretos de artes marciais. Ao longo da maioria das cenas de luta no filme, você pode ouvir um gato miando. Na verdade, não era um gato, e sim um instrumento chamado cítara. Esse filme inspirou vários jogos, talvez o principal e mais conhecido seja o primeiro Mortal Kombat. Inicialmente, eles iriam fazer um jogo baseado em outro filme de Van Damme, chamado Soldado Universal, mas não deu certo. De acordo com John Tobias, o personagem Johnny Cage foi feito para homenagear o personagem de Van Damme. Isso porque ele e Ed Boon queriam que Van Damme fosse de fato um personagem do jogo. Porém, por motivos não revelados, o acordo não foi fechado, então eles pegaram uma base já criada e chamaram de Johnny Cage. Quando surgiu o projeto de fazer um filme baseado no jogo, Van Damme obviamente foi convidado, mas teve que recusar pois já estava filmando Street Fighter. O ator Donald Gibb não sabia nada de artes marciais. Por conta disso, no filme, apenas vemos ele usando a sua força contra os oponentes. Uma das cenas mais marcantes desse filme é essa, onde Van Damme realiza um movimento chamado Jin-mak, ou Toque da Morte. Essa técnica é na verdade usada por mestres de Kung Fu, e se for usado da forma correta pode ser fatal. Outro destaque do filme foi a sua trilha sonora. O músico responsável por ela foi Stan Bush, que era bastante famoso na época. Anos depois que o filme foi lançado, o músico estava se apresentando em um local superlotado, e por coincidência Van Damme tinha entrado no local, mas não reconheceu o músico. Stan Bush explicou que tinha trabalhado na trilha sonora de O Grande Dragão Branco, e Van Damme disse que achava a trilha sonora até melhor que o filme. O flashback de Frank Dux sobre a sua infância e a progressão de seu treinamento em artes marciais duram 11 minutos, tornando-se a cena de flashback mais longa em qualquer filme até hoje. Michel Kise e Van Damme já eram grandes amigos bem antes de irem pro cinema. Inclusive, eles apareceram juntos não só em Um Grande Dragão Branco, mas também em Kickboxer, onde Michel interpretou Tong Po. Outro filme também bastante conhecido de Van Damme é Leão Branco, que também conta com a participação de Michel. O Grande Dragão Branco foi indicado ao Framboesa de Ouro, premiação que lembra os piores filmes do ano, em 1989. Além disso, Van Damme também foi indicado ao prêmio de pior revelação. Você talvez não saiba, mas o Grande Dragão Branco possui 3 continuações, porém nenhuma delas tem a participação de Van Damme. Em 2011, houveram notícias de que um remake estava sendo planejado, onde seria filmado na Austrália e aqui no Brasil, mas o projeto nunca foi para frente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, isso vai estar me ajudando bastante. E não se esqueça de comentar o que você acha de O Grande Dragão Branco. Até o próximo vídeo. Perfect.